Opa, boa noite você que está com a gente aí, começando o nosso Conversa Aberta. Eu quero dar as boas-vindas para você. Hoje, de forma muito específica, nós estamos aqui no Facebook. Nós tivemos que partir para o Facebook do Everton mesmo para a gente conseguir realizar essa conversa que vai acontecer com o meu amigo Lucas Gomes. Lucas Gomes, muito boa noite. Cara, que honra ter você Que aqui. isso, Reninha. Que Bom te honra ver. ter você aqui. Eu acho que quem está com a gente agora não sabe, a gente estava falando agora há pouco, você é o instigador disso aqui, rapaz. Que beleza a gente poder chegar nesse Verdade. momento e ter uma conversa com você. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço aqui, porque hoje eu vou provocar. Eita. Mas eu tô feliz de estar com você aqui. Bom te ver. E é isso aí. Pô, que bom, que bom. É bom a gente poder estar junto. Eu tô percebendo que você tá sorrindo diferente de um período para cá. O que aconteceu na sua vida? Deus é bom, né? Deus é bom. E com você, Deus foi bom, rapaz. Muito. É? Orei muito, né? Orou muito? Orei. Bastante mesmo? 4 anos subindo um monte. Eu lembro que você falava que realmente você estava fazendo muito esforço, né? Muita renúncia. É. E aí chegou nesse ponto. Quem é que está com você então, Lucas? Fala o nome dela, fala o nome dela. Beatriz Magalhães. Rapaz, Deus foi bom, não foi, mano? Deus foi muito bom Deus foi bom demais. com o Lucas. Eu orei Você muito. não orou Eu tanto. não sei se ela orou tanto. É, eu ela, orei muito. Ela não parece ter orado muito. Rapaz, você é Aí uma já não benção. tem nada a ver, né? Não, aí deixa por conta dela. Depois ela vai entendendo sobre esse processo de oração. Mas aqui, que bom que você está aqui com a gente hoje. Ai. E aí, gostou do estúdio? O que você achou aqui do Tente Comunicação? Muito top. Bacana, né? Aconchegante. Gostei muito. Deixa eu aproveitar até dizer uma coisa aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. O Tente Comunicação, pessoal, é uma oportunidade para você estar no espaço. Às vezes é difícil a gente ter aquisição de material, equipamento e tudo mais. Você pode entrar em contato com o pessoal do Tente Comunicação. Eu acredito que agora está aí na telinha o QR Code. Entra em contato, vê aí, você que tem um projeto, você que quer fazer algum tipo de trabalho de podcast, dá uma olhadinha, faz contato com eles. A galera aqui é de Deus, gente. Pessoal fantástico e vai poder te dar maior força e com certeza vai andar com o seu projeto também. Então, vou voltar a repetir. Vem conhecer o Tente Comunicação. Marca, bate um papo, vem aqui, conhece o ambiente. É agradável, né? Muito. O Bruno é gente boa demais, né? Bruno, Ezequias, a galera boa demais. Obrigado, Bruno. Muito obrigado aqui. Hoje a gente está no maior esforço aqui e à disposição para poder resolver. Nós íamos fazer a nossa transmissão no YouTube, mas acabou que agarrou lá no YouTube na hora de fazer a transmissão. Os nossos encontros nós vamos fazer no YouTube. Olha só, como você está chegando, você vai ser o primeiro a receber um presente. Pode ser? Aí sim. Falar para você, cara. Eu acho que tem a ver com você e com a sua missão, tá bom? A gente tem um patrocinador que é o pessoal da Singular aí, e é lá da nossa área mesmo ali, da área do Jardim Esperança, da Grande Jardim Esperança, a nossa galera aqui. E eles prepararam uma arte muito legal aqui de um produto para você. Eu queria que você... Que legal. E você que está com a gente aí, ó, singular.i.crist, tá bom? Singular.i.crist. Aí sim. Aí, coloca aí à disposição da galera pra galera ver. Olha que caneca demais. maneira, velho. Presente para você, Obrigado. tá bom? Espero que você goste aí. Toda vez que você tomar isso aí, você vai tomar um leite quente aí, alguma coisa, você vai café. lembrar da gente. Você não gosta de café, né? Eu não gosto de café. Então. Obrigado, pessoal Top. da Singular. Gostei. Gustavo, Gabriela, muito obrigado, viu? Obrigado pela força aí. E eu acho que todo episódio o pessoal vai receber alguma coisa legal da Singular. Então eu vou querer voltar. Bom, muito bom. Deixa eu falar com você, meu irmão. E aí, vamos começar a nossa conversa querendo saber o seguinte. Eu fiz uma provocação agora ali, né, a respeito da Digníssima e tudo mais, da questão da oração. Só que você esperou um período, mano. Esperei. Tá? Você esperou um período, você não foi ansioso não, rapaz. Esperei 4 anos. 4 anos. 4 anos. Que massa, hein? 4 anos. E aí, como é que tá o coração hoje, assim? Pelo teu Instagram, deu para perceber que você chonou.
Chorou. Não tem como não Ela consegue, não vou fazer essa pergunta não, para não comprometer. Porque eu ia perguntar como é que fica. Você tem uma outra paixão, que é o Botafogo. Só traz. Mas Rapaz, que tá trazendo o quê, né? tá perdendo agora, inclusive, né, gente? Tá perdendo? Tá perdendo agora? Mesmo, Tá perdendo? perdendo. O Vasco ganhou ontem, antes de ontem, o Vasco Ele é ganhou. um pouco flamenguista e ela meio que azara também. Que maneiro, hein? Eu casei com uma flamenguista também. E não é um clima muito saudável em alguns Mas a momentos. Bia não liga muito pra futebol, né? É. Então vai ser fácil trazê-la pro Botafogo. Aí é tranquilão. Pentecostal, nascido no fogo, né? A Bia é de lá mesmo? A Bia Sim, de Cabo Frio. é de Cabo Frio também? Jardim Caiçara. Que Da bacana. Eclésia. É da Eclésia. Da Eclésia. Pô, show de bola. Eclésia. É bom. É bom uma companhia agradável assim, né? Sim. Poxa, que legal. Eu tô feliz, viu, Bia? Feliz. Eu fico feliz, porque é amigo também, então é bacana quando a gente vê isso acontecer, né? Depois a gente vai contando um pouco da história de como que foi acontecendo tudo isso. Meu amigo, deixa eu falar com você. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua conversão, rapaz. Você começa a sua vida cristã, você hoje é pastor e você é conferencista. Eu quero chegar nesse ponto do conferencista, porque eu acho que é uma temática um pouco diferente dessa temática que a gente trata de um pastor de uma igreja local. Tá? E aí eu falei com você que eu vou te fazer umas provocações, mas eu vou mesmo, né? Mas como é que começa essa história aqui? Para poder chegar a ser pastor, você vem de um lar cristão? Sim. Ou você teve uma experiência com Cristo em qual momento da sua vida aí? Eu vim de um lar cristão, né? Eu nasci e cresci na Assembleia de Deus. Fui criado por vovó. E eu comecei o meu ministério da pregação com 11 para 12 anos. E no início era meio que forçado. Forçado que você fala o quê? Porque, tipo assim, se eu quisesse brincar de bola na rua, tinha que gravar um texto e ler na consagração que vovó dirigia. Tinha que decorar o texto. Tinha que decorar e falar. Então, se eu quisesse brincar, eu queria brincar, então eu gravava o texto, e aí ela dirigia a consagração e me dava a oportunidade de recitar o texto. E aí foi só evoluindo. Agora você tem que falar e explicar, ler e explicar. Ih, rapaz, que maneiro. E aí foi indo, e eu queria brincar de bola, então foi meio que forçado. O meu contato com a Bíblia foi muito legal, porque minha avó, ela não sabia né, nem ler nem escrever. Então ela acabava de almoçar e ela ia para a rede. E eu lia a Bíblia para ela. E eu lia torcendo para ela dormir logo, para eu poder ir para a rua brincar. Para jogar bola. Foi quando eu comecei a ter contato com a Bíblia. E ministrar foi assim, meio que forçado, e aí eu fui pegando paixão e aí, Quer dizer, você começa com 12 anos, né? com uns 12 anos. A tua experiência com Deus, ela acontece com 12 anos Não, ou ela vem mais à frente um pouco? Uns 15. Com 15 anos? Quando fui Como é que foi essa batizado com o experiência? Espírito Santo. Como é que foi essa experiência? Foi um culto? Aconteceu em casa? Pastor Daniel Aguiar. Dá. Danielzinho do Jardim, casa de oração. Ok. Pastor da casa de oração. Eu lembro que foi um congresso de adolescentes, né? E eu já vinha num período de uns 3 meses, 4 meses orando e jejuando para ser batizado com o Espírito Santo. E aí eu fui, através de uma ministração do pastor Daniel. Ali foi a primeira experiência que eu tive, assim, com o Espírito Santo. Porque, assim, eu peguei uma época em que tinha-se poucos pregadores adolescentes e criança, né? Eu tinha 12 anos, 13 anos. Então, eu comecei a rodar nas igrejas ali do bairro para pregar em festa de crianças, sabe? Eu comecei a rodar. E aí você tinha naquela época, o pastor Daniel e o pastor Matheus Soares, tinha uma moça da Metodista chamada Joyce. Então, era sempre a gente ali, né? Só que uma experiência mesmo com o Espírito Santo eu fui ter com 15 anos, quando fui batizado, e depois em madrugada eu orando, tive uma experiência com o Espírito Santo, e aí eu entendia que era aquilo mesmo, que eu nasci para o ministério. Você acredita que é possível experiências bem reais nessa fase da infância, assim? Acredito. No seu caso, acontece com 12 anos, já dá para entender. Porque a gente tem aquela história da Bíblia que fala a respeito de Samuel, né? E aí, quando você tem a história da Bíblia, às vezes parece que a gente separa um pouco, né? E parece que a gente não vai viver isso mais. Eu não sei se é uma impressão minha,
Mas talvez a gente não esteja mais ouvindo tanto essas histórias das crianças que começaram a ter umas experiências poderosas com Deus, né? Tem uma discussão que às vezes acontece aí sobre a questão do batismo, né? Mas no seu caso, de forma específica, acontece aos 12 anos. Você tinha clareza ali que era o Espírito Santo, ou alguém teve que interpretar para você que era o Espírito Santo? Como é que foi isso para você? O meu início foi, como eu disse, eu queria brincar de bola, então minha avó falava que se eu quisesse brincar eu tinha que ler um texto e decorar e falar lá na frente. Só que eu comecei a sentir prazer naquilo, sabe? Eu comecei a gostar. No início eu ia meio tímido e tal, e eu comecei a entender que era esse o meu chamado, que era o ministério da pregação. Então eu comecei a estudar e comecei a orar. Então, novinho já comecei a jejuar, orar de madrugada. Então eu rodava com a minha avó nas consagrações, porque como eu cresci com a vovó era líder de consagração e tinha, eu não sei se era a comissão de visita que falava na época, mas tinha muito na Assembleia de Deus de visitar, né? Tipo assim, ia na casa de uma irmã, aí orava por ela e fazia 7 quarta-feira, 3 horas da tarde. Então, como eu fui criado com a avó, ela me levava. Então, eu cresci naquele ambiente, né? E a minha referência, minha avó é minha referência de intercessão, de oração, né? Então, e eu andava com essas mulheres as mulheres do coque, dava medo. Dava medo, mulheres. então. Quando botava a mão na orelha e falava assim, diz o Senhor, meu irmão. Dava medo. Gelava tudo. E não errava meu irmão. Então eu comecei a ser motivado a buscar, sabe? A orar, a ter essa experiência com o Espírito Santo. Porque minha avó, como eu disse, ela era limitada, não sabia ler nem escrever, mas orava muito. Só para você ter noção, o meu castigo era dormir com minha avó, no quarto com ela. Que isso? Porque a vovó acordava de madrugada para orar e quem dormia com ela tinha que acordar para orar. E às vezes acordava 2 vezes de madrugada para orar. E você tinha que arrumar a oração, porque tinha que ser em voz alta, ela tinha que ouvir você orando. E aí, meu irmão, tem que arrumar a oração, orar pelo gato, pelo cachorro, porque o tio já tinha morrido, você tem que orar. Quando a gente fala dessa ausência, no tempo de hoje que a gente está vivendo, onde a gente está sentindo falta de mais testemunhos. Esses dias eu conversava com o pessoal e a gente falava sobre isso. A gente sentindo falta desses testemunhos da manifestação de Deus, né? Desse momento das pessoas estarem ouvindo a voz de Deus. Você acha que a igreja, com o tempo, ela está orando menos? Assim? Porque quando você fala isso da sua avó, eu me lembro que a minha infância ela foi assim também. Eu me envolvo com música com 4 anos de idade, porque a irmãzinha deu uma oportunidade no culto para quem queria cantar, e eu não queria cantar, e minha avó me deu um beliscão, me botou em pé na cadeira e falou, canta. Certo? Foi só isso que ela fez. Deu um beliscão, me botou em pé na cadeira e falou, canta. Então eu tinha que cantar, eu tinha que estar sempre disponível para isso. Esse movimento que a gente ouve, essas histórias lá atrás, esses movimentos parece que eles vão diminuindo com o tempo. Eles vão diminuindo. Isso é verdade. Aonde que você acha que a gente começou a se perder um pouquinho, Lucas, na sua leitura? Porque você tem um histórico da vida cristã, né? Desde a infância e tudo mais. Aonde você acha que a gente começou a se perder um pouquinho ou a gente está olhando de uma forma equivocada para esse cenário? Eu acho que alguma coisa está errada. Né? Nós estamos errando, né? E especificamente eu não vou saber afirmar aonde. Mas realmente isso é uma verdade. Por exemplo, na minha época, nós éramos em 3 netos, né? E nós tínhamos o culto no lar, aos sábados pela manhã. Um lia um texto, cantava uma canção da harpa cristã, orava. Então isso era muito legal. Agora, falando, por exemplo, especificamente no Ministério de Intercessão, eu acho que nós homens devemos nos posicionar. Porque, por exemplo, quando eu falo de intercessão, minha referência é um monte de senhoras. Na consagração, você não via homem, era só mulheres, sabe? E aquelas mulheres bem idosas, e essas mulheres estão morrendo. Elas estão morrendo. É verdade. Sabe? E a galera nova que vem não tem esse compromisso, não tem essa mesma devoção, essa mesma paixão. Eu não sei se essa correria nossa de ter, né, de conquistar, fez com que a gente negligenciasse essa parte de se relacionar. A gente estaria mais preso às coisas do mundo? Talvez sim, talvez. Quando eu falo, né, do mundo, né, não é questão sim, do pecado, mas... Essa correria nossa do dia a dia, às vezes, sabe,
O entretenimento também tem contribuído muito, né? Aumentou bastante, a gente Aumentou, tem isso com mais facilidade, né? Tem. Eu não sei quem disse, mas eu li uma frase uma vez que dizia que as redes sociais vai servir naquele grande dia para provar pra gente que nós tivemos tempo, Oh, sabe? Nós tivemos. Eu acho que é John Piper que fala Leonardo, né, que fala sobre no livro Porque Tarda o Avivamento, né? Que um dos motivos de nós não vivemos um avivamento pleno é porque nós nos acostumamos a viver sem ele. eita. Né? É duro, hein? É duro, é uma paulada, mas é uma verdade. É duro, sim. Eu até quando você está falando que a gente lembrava das irmãs, né? Eu me lembro mães de joelho, como é que... Filhos de pé. Filhos tem até de hoje, pé, né? Tem, né? Déboras. Nós temos na nossa igreja de Débora. Tem. Até hoje, Déboras, Débora, Gente, e a gente parece que sempre ouviu nessa direção mesmo, das irmãs, né? Porque... Nós terceirizou isso para as mulheres. Irmãs. É verdade. É verdade. E isso aí, quando você faz um alerta aí, a gente pode aproveitar esse bate-papo também e fazer um alerta aos homens, porque tem a questão do sacerdócio ali também, né? E quanto que isso é importante nesse tempo. Mas eu ia com a minha avó para os cultos, minha avó arrastava, né? Tava com essa... Qual igreja na época? Você nasceu eu nasci no lar evangélico também e lá do interior de Talva. Você acredita que Talva tem interior? Terra boa. Família de papai de Talva. Talva tem interior, Aonde? São Fidélis tem interior. Tem interior de Mas São onde é o interior de Talva? Surubi, já ouviu falar? Não. Você não conhece... vou falar, você já foi para Portugal e não foi a Surubi. Eu não entendo você. Não, mas eu rodei bastante, Talva. São já Caetano, aí você tem ali São Pedro Paraíso. São Pedro Paraíso. Aquela região São Pedro ali. Paraíso, isso aí. São Meu Pedro pai jogou Paraíso. muita Aí bola você lá. tem por lá onde você vira um posto ali, que Talva é pequena, né? Isso, que vai para Bom Jesus. Monte Alegre. Isso, Monte tem Alegre. essa área toda lá, é isso mesmo. Já fui muito Você em Talva. passou ali? Já fui muito em Que Talva. maneiro, rapaz. Família Tá de vendo? papai é de Talva. Que massa. Família de papai é de Talva. Que beleza. Então você é da terrinha quase. Vou lá direto. E Talva é um lugar bom. Quem não foi ainda, eu quero aproveitar e Tá dizer aí uma boa indicação. que tá indicado aí. Acabou a festa do Talva. Quibe, mas vale a pena ir a Talva, né? Nesse processo seu, que a gente estava falando do seu encontro com essa experiência com o Espírito Santo, que você foi batizado pelo Espírito Santo, você começa a ter uma experiência nova. É nessa hora que você começa a separar um pouquinho, fazer pelo que a sua avó determina, sim. E isso começa a ficar espontâneo. Sim, é nesse momento. Foi quando a chave virou, e aí não era mais uma obrigação, mas virou uma paixão. Eu amava isso, sabe? E eu venho de uma família de pastores, né? Então, desde novo eu já sabia isso que eu quero para minha vida, sabe? Nós tínhamos lá os congressos, né? Que a Assembleia faz muita festividade, festa de adolescente, sim. Festa de criança, de jovem, de irmã, novo convertido, ovelha perdida. Então é festa o ano todo. E os pastores que vinham pregar ficavam na casa da minha avó, que meu tio era o pastor da igreja, pastor Henrique. Ok. Pastor Henrique, ele era o pastor da igreja. Então o pessoal ficava lá e eu via os pastores na mesa, conversando, e eu ficava de fora olhando, eu achava aquilo muito encantador e desejava aquilo. E aí se tornou uma paixão, uma devoção, comecei a orar e comecei a receber convite para pregar. E já com meus 16, 17, já comecei a ir para a capital, em algumas festividades com a minha avó, eu não podia viajar sozinho. Aí fiz 18 anos e comecei a viajar. E como é que entra a história de ser um conferencista? Porque hoje você eu vou usar... A gente está muito aberto aqui, então posso perguntar com você e depois você ajeita a frase se ela estiver um pouco fora. Mas hoje você se intitula um conferencista? Não? Porque você é chamado como um conferencista, você tem um ministério itinerante. Como é que está essa questão das conferências? Porque você... Um bom tempo da minha vida, sim. Ok. Até 2018. Aí eu dou uma desacelerada e eu me dedico a uma igreja local, que é onde eu estou hoje, que é Atos. Né? Então, Pastor hoje, Carlinhos. Isso, um beijo pro Pastor Carlinhos. Gente boa demais. É um pai. Você esteve lá, né? Rapaz, eu anotei aquela pregação sua.
Eu já anotei todas as outras suas, então você pode ficar à vontade. Não perco amigo, não perco o amor. Depois que você falou aquilo, por isso que eu fiquei tranquilo. Você falou assim, não, eu anotei tudo, vou usar, pode? Eu falei assim, eu já anotei todas as outras. Eu falei pros caras, eu falei pro menino que tava do meu lado, Dudu, o reativo aí, Dudu, é pecado se eu pregar essa mensagem dele? Aí ele, rapaz, não sei não. Eu falei, vou confirmar, vou falar com ele, então ele autorizou, então não é pecado. Se autorizou, então se você em algum lugar ouviu falar que eu preguei sobre isso, você autorizou. Tá bom, eu já preguei com outras que você já pregou também, então tá tudo... E aí, voltando, aí eu me dedico mais a uma igreja local, mas até 2018 eu viajava bastante, foi quando eu fui para fora, ia para fora do estado, para fora do país. Hoje eu fico mais na região, né? A gente tem algumas alianças com alguns pastores, e aí é 5, 6 agenda no mês. Esse mês passado eu preguei bastante, até falei com a Bia, né, Bia? Estou me sentindo pregador esse mês, porque eu tive bastante convite. Agora esse mês já estou tranquilo de compromisso. Mas esse ministério, para você está focado no ministério, você acredita... Na igreja local hoje. Hoje meu coração está numa igreja local, sim. Queima pela igreja local. Naquela época era viajar, meu sonho era conhecer tudo. Isso levou você aonde você foi? Você foi a Portugal mesmo, eu brinquei agora. Sim, eu já fui em Portugal. Você foi a Portugal. Fui em 12 países. Como é que foi essa experiência de você sair e poder pregar... Cara, isso foi, assim... Em outro país, assim... Deus é incrível, cara. Eu lembro que eu estava em casa em 2016 e um irmão de Macaé me ligou. Lino, lembro até os nomes dele. Ele falou assim, Lucas, a gente queria que você ministrasse aqui na nossa festividade de jovens, Assembleia de Deus de Madureira em Macaé. Só que tem um problema, a gente não tem condições de dar nem a gasolina. Você topa vir? Eu falei, claro que eu topo, cara. Aí fui. Aí cheguei lá, né, porque eu tinha um material, eu tinha um DVD, né? Eu tinha um DVD de pregação, eu estava lá fora. E aí tinha um amigo cantando, que hoje é meu amigo, até então não era, né? Que é o Marquinhos Roberto. E aí acabou o culto, eu tô lá fora, ele veio, me deu um abraço, cara, que bom te conhecer, que palavra top e tal. Mano, você me passa o seu telefone, que eu vou te indicar numas agendas. Aí eu passei meu telefone. Aí uns 3 dias depois ele mandou um zap, tu tem passaporte? Eu falei assim, não. Ele, não, agiliza o passaporte aí que eu vou te indicar. Tipo assim, isso foi eu acho que em fevereiro. Ele, não, tô te botando na Inglaterra em abril. Uma coisa assim, tô fechando com os caras aqui e tiro o seu passaporte. Falei, tá, mas aquele táxi, mais uma promessa? Aí, beleza. Aí, no outro mês, ele, tá certo, os caras vão mandar a passagem aérea. Tirou o passaporte. Eu, não, tô resolvendo. Aí, eu corri, né, porque você tinha que ir em Macaé. Hoje não, hoje você vai em Cabo Frio tirar o passaporte. Aí, fui, deslizei, até que foi rápido, tirei o passaporte. E aí, na verdade, início de maio, eu fui para Inglaterra, 2016. Aí fiquei 30 dias na Inglaterra pregando. E o Marquinhos foi 30 comigo. dias? Aí depois voltei em agosto. Aí fiz 4 países, não fiquei só na Inglaterra. Aí depois, 2017, 2018, aí depois eu comecei. Foi a primeira experiência sua com intérprete? Sim. É diferente, não é? Muito, porque você tem que se organizar também para o tempo da ministração. Exatamente. Né? Porque você está com a ministração de 40 minutos, vai dobrar. Eu tive uma oportunidade, mas foi por videoconferência. E, assim, é muito diferente. É muito estranho. E, assim, eu peguei, por exemplo, na Inglaterra, eu peguei uma moça que ela nasceu na Inglaterra. Então, algumas palavras que falavam em português, ela não entendia. E ela falava o que ela entendeu lá tal, e não ficava legal, sabe? Eu lembro que uma vez eu estava na Alemanha, ministrando, e aí tinha um rapaz fazendo, né, interpretando, e acabou o culto, um rapaz, que é brasileiro, me chamou e disse, cara, o menino tá tendo dificuldade de transmitir o que de fato você tá falando e tal, e tenta arrumar uma outra pessoa. Eu arrumei uma moça, até esposa de um pastor, ela é argentina, ele é brasileiro, e ela nasceu em Londres. E assim, perfeito, sabe? E todas as vezes... Depois disso que eu fui na Europa, ela que traduziu nos países que eu fui, porque ela era a minha sombra, sabe? Tipo, se eu gritava, ela gritava. Se eu falava língua estranha, ela falava. Ela vivia intensamente aquilo ali, aí, pô, muito maneiro. Aí foi top a Hannah. Muito bom. Legal. O período que você foi, a Europa já deveria estar nessa fase de transição aí, onde ela vai esfriando um pouco, né, com a questão do evangelho. O Robson, um amigo, chegou a falar comigo sobre a ida à Irlanda, e foi quando eu me assustei,
um período que ele falou assim, rapaz, vamos à Irlanda e tal, seria importante, porque as igrejas estão bem reduzidas, Tá, estão isso é de verdade. portas fechadas. Uhum. Você Isso já é verdade. vai pregar nesse período? Sim. Assim, a igreja com a maior quantidade de pessoas que eu já preguei, devia ter uns 120, mais 120 pessoas. Sabe? É uma outra realidade. Tem problema de quantidade de pessoas. E é um povo muito frio, né? Eu lembro que uma vez quando eu estava na Alemanha, na cidade de Dortmund, e eu estava com esse menino antes de trocar, aí no intervalo de um culto pro outro, a gente falei, vamos dar uma volta, cara, o dia todo dentro de igreja. Ele, vamos lá no centro, tem um McDonald's, vamos comer. A gente estava comendo lá, aí veio duas jovens, deveria ter 17 para 18 anos. Uhum. E ela estava vendendo maçã, aí me ofereceu. Ele, tá te oferecendo maçã? Eu falei, não, fala que eu não quero, tal, agradece. Ele agradeceu, aí eu fiquei curioso, falei, pergunta ela por que ela tá vendendo maçã e tal. Aí ele perguntou e ela falava e traduzia, ela tá vendendo pra formatura da escola dela e tal. E aí evangelista, né? Pergunta se ela conhece Jesus. Aí ele perguntou se ela conhecia Jesus. Aí ela respondeu, já ouvi falar, não sei se da forma correta. Aí eu fiz aquele sermão sobre Jesus e tal. O homem pecou, Jesus veio para religar o homem a Deus, aquela coisa toda, sabe? Que se eu fizer apelo, até você aceita Jesus. Aí falei, agora pergunta a ela se ela deseja entregar a vida dela a Jesus. Aí a resposta dela foi a seguinte, agradece a ele a forma que ele apresentou Jesus, mas eu já entreguei minha vida ao diabo. Essa foi a resposta dela. Curta e grossa. Ele traduziu e eu fiquei em choque, e ele percebeu, então ele continuou lá, então eu não sei o que ele falou pra ela. Porque aqui no Brasil você chega, cara, numa boca de fumo, o cara tá com a arma na mão, você fala, Deus, ele chora, ele reconhece que ele tá errado, mas ele não vai falar nunca que entregou a vida dele ao diabo, sabe? Então é um povo muito frio, sabe? Muito secto, então assim, é bem complicado, é uma outra realidade. E aqui o Brasil, quando você que passou pregando sobre e conseguiu ter essa experiência desses dois lugares, né? Essas duas formas de interagir, para o conferencista é muito importante, para o pregador é muito importante quando ele percebe que há um entendimento e uma resposta. Uhum. Mas e quando você começa a fazer esse processo, por exemplo, dentro da Europa, onde você vai pregando e você sente essa frieza aí? Como é que se organiza assim? A primeira coisa que eu não sabia, e aí faltando uns 3, 4 dias para eu ir, um amigo que sempre ia à Europa, ele falou assim, cara, você vai estranhar no início, porque você vai, cara, você está indo para outro país, está desafiando os demônios de lá e tal, então você vai ter uma resistência, espiritualmente falando, então se consagra e tal. E assim que eu cheguei, em 2016 na Inglaterra, eu tava com o Marquinhos, né? E eu lembro que eu estava no banheiro tomando banho, e aí a banheira, né? Lá tem banheira, tem a cortina e tal. Eu tô tomando banho, quando eu abri, tinha um demônio em pé. E eu não estava acostumado, eu não tenho acesso ao mundo espiritual, mas eu vi e tal. Me arrepiei todo e tal, não sei o que. Aí fui, quando eu cheguei no quarto, o Marquinhos tava com os olhos regalados. Mano, tá um demônio aqui e tal. E aí foi quando a gente entendeu isso e a gente começou a orar, intensificar a nossa busca, começamos a jejuar. E aí, conversando com alguns pastores lá, eles falaram que é normal, sabe? Então, você tem uma resistência espiritual. Então, é um lugar muito pesado, sabe? Espiritualmente falando. E aí, como você conta da jovem que fala isso com a maior naturalidade, né? Isso acaba trazendo também. Agora, o Brasil, a gente acaba tendo, quando prega, a gente tem um auditório que ele é mais, não é emotivo, né? Mas ele interage melhor. Sim. Né? Sim. E não é só por causa do idioma, não, é por causa do estilo do brasileiro, né? Sim. E isso, às vezes, você acredita que, na sua leitura, você acredita que isso, às vezes, engana também, assim, aquele que está pregando, porque o brasileiro, ele tem muito de emocionalidade, né? Ele é muito fervoroso. E isso, às vezes, deixa um pouco mais confuso essa questão. Porque tem a questão do emocionalismo. Exatamente. Também, né, que você falou, quando você vai para a Europa parece que é mais... choque de realidade. E é mais didática também. A gente está falando da questão do espírito territorial, beleza, mas a questão da didática parece que exige um pouco, né? Dessa questão da frase também. E aí, fala aí. Você ia falar alguma coisa? Não, por exemplo, o primeiro país que eu fui foi a Inglaterra, né? E eu acho que todo pregador já leu Heróis da Fé, né? Heróis da Fé. Jorge Perfil, de John Wesley. Capa marrom. Cara, e eu fui pregar numa cidade chamada Swindon, né? Foi a cidade que John Wesley amaldiçoou, né?
cidade que criava porcos e não recebeu a mensagem dele, ele amaldiçoou a cidade e tal. E aí, tipo, quando eu tava indo pra lá, eu falei, caramba, eu tô indo pra uma cidade que eu já li e tal. E é, tipo, 30 minutos de Oxford, onde ele nasceu, onde ele pregou. Eu fui na casa dele, foi uma experiência bem, bem legal. E ao mesmo tempo, confronta, né? Você pega, por exemplo, o movimento metodista, né? Que começou com o George Interfield, depois veio o John Wesley e tal, que na verdade os caras não tinham intenção de institucionalizar. A igreja era a igreja anglicana, eles eram anglicanos, né? E começou um movimento de avivamento, né? Aí o George Interfield, na cidade de Brighton, se não me engano, Bristol, ele começa a pregar, e a história vai dizer que ele pregava domingo de manhã no inverno de Europa, que é muito frio, e tinha assim 10 mil pessoas, 15 mil pessoas para ouvir o cara. O cara em cima de um caixote, a voz dele podia se ouvir não sei quantos km. Hoje você passa e vê as igrejas vazias. É chocante. Você vai em País de Gales, por exemplo, onde teve aquele avivamento, né, do País de Gales, e você vê essa frieza espiritual, é bem triste, na verdade. A gente ouve de templos vendidos, Sim, né? outros que viraram bares. E você consegue perceber que a maneira como aconteceu na Europa, você acredita que essa onda que foi esfriando lá é a mesma onda que a gente começa a viver aqui na nação brasileira? Eu acredito que sim. Você acredita que sim? Eu acredito que sim. E é muito preocupante, né? Exato. É porque quando eu percebo hoje a igreja brasileira, a gente vai percebendo que a igreja parece que a sua estrutura, ela vai replicando essas questões lá de fora, né? E não deu certo. Da forma como aconteceu, não deu certo. Não dá. Porque a gente quer importar o resultado, não o processo, né? Puxa, isso é legal, hein? Né? É verdade. A gente viu o resultado, deu certo, então vamos fazer aqui. Mas aí você tem que fazer a leitura do seu lugar. Cada lugar tem a sua necessidade, cada lugar tem a sua cultura, então não tem como, sabe? O que a gente aplica lá na nossa comunidade local, por exemplo, no Jardim Esperança, talvez se você aplicar em outro, entendeu? Não vai, né? Você tem que ver qual é a necessidade. Às vezes o que está sendo aplicado no centro da cidade não funciona lá dentro da Grande Jardim Esperança. Existe uma diferença muito grande, uma igreja de centro, uma igreja de bairro. Né? Existe uma diferença muito grande. Eu tem que lembro, fazer a leitura de onde você está. Eu lembro que foi feito um trabalho sobre a questão da igreja com propósito. Sim. Né? O método da igreja com propósito. Ela foi assim fantástica com Rick Warren lá, né? Sim. Na área do Rick Warren. Mas só que tinha algumas coisas que pareciam que eles iam chocar aqui dentro da estrutura brasileira, porque a característica ela é diferente. É uma característica de cursos, de escolas. E eu tive uma percepção de que aqui no Brasil ela não teve a mesma solidez que teve lá fora. Essa coisa do importar aí, às vezes, não ajuda muito. Né? Às vezes não ajuda de dentro do Rio de Janeiro para dentro da região dos lagos. Sim, porque quer importar o resultado, né? E não o processo. Né? Essa questão cultural também é muito importante que a igreja entenda para entender como é que esse povo fala e coisas desse tipo. Né? Acho que quando você se depara com isso e vai se preparar para poder pregar numa outra cultura, isso acontece muito no Brasil também. O Brasil tem essa diversidade de cultura ali que pode precisar de uma adequação, né? E avivamento, rapaz. Você estava falando sobre avivamento. Você é alguém que estuda, procura, conhece muito dessa história, lê muito sobre isso. O Brasil está vivendo, o Brasil viveu, o Brasil está numa introdução desse avivamento, ou você acha que aquilo que nós conhecemos de avivamento na história, a gente nem conseguiu ver ainda a introdução disso na nação brasileira? Eu vou te responder contando a história. Por exemplo, eu falei aqui do avivamento do País de Gales, né? Evan Roberts, né? Começou com uma sala de oração com jovens, e uma das jovens levanta e confessa o seu pecado. E aí eles foram tomados por um espírito de temor, todo mundo começou a confessar pecados ali, começaram então a orar, e ali começou o avivamento no País de Gales. Primeiro começou com confissão de pecados e arrependimento, já começa por aí.
E aí, o Evan Roberts se posiciona como líder desse avivamento e tal, e de fato o país de Gales naquela época viveu um avivamento, que os bares diminuiu de frequentadores, as mulheres começaram a ficar assustadas porque os seus esposos, o companheiro na sexta-feira estava em casa com dinheiro, que geralmente eles iam do sexo direto para um bar, né? A violência, que era muito grande naquele país, começou a diminuir. Então, o avivamento, de fato, tomou o país, sabe? Então, eu acho que a gente começa a viver um avivamento quando a gente começa a perceber, não vou falar nem a nível nacional, mas na nossa cidade, né? A gente começa a perceber essas características do índice de violência diminuindo, de prostituição, de corrupção, sabe? Eu ouvi um pastor uma vez ministrar, acho que foi o pastor Josué Brandão, de Feira de Santana, que ele fala sobre isso. Se existe um país com políticos corruptos, é porque existe uma igreja fraca. É um tapa, sabe? Isso choca, dói, mas ele tá certo, né? Porque o avivamento, ele vai tomar conta de tudo, né, cara? E então, não sei se isso responde essa pergunta. Não, isso é legal. Mas quando você lê a história do avivamento de País de Gales, por exemplo, você percebe que o país mudou, cara. Mudou. O movimento metodista, né, com George Winterfield, John Wesley, a violência diminuiu, sabe? As agressões diminuiu dentro de casa. Então, tipo assim, de fato invadiu a cidade. Eu vi histórias de... Acho que a gente já conversou um pouco sobre aquele material do Transformação, quando eles faziam documentários por lugares onde ocorreu o avivamento. E existem lugares onde a delegacia de polícia, por exemplo, ela foi transferida, porque já há tempo já não havia mais homicídios naquele local. E interessante que esses tipos de... essas experiências, né, e essas histórias do avivamento, elas sempre mostravam um caminho de arrependimento, de dentro para fora. Começava aquele caminho de arrependimento. E algumas histórias dizem que começava com um homem. Eu vi um documentário que Deus chamou um homem. E esse homem foi para lá, não estava conseguindo evangelizar, e aí ele foi perguntar para Deus: Senhor, por que eu estou aqui? Porque só tem eu e as pessoas aqui nem me recebem, nem abrem a porta da casa, eu não consigo me relacionar com elas. E aí o Senhor falou com ele, falou assim: olha, é para você orar. E ele começou então a dedicar seu tempo de oração e os movimentos começaram a acontecer, até que o Espírito Santo então manifestou ali e começaram então a ouvir sons e confissões acontecendo no local, ao ponto de mudar o lugar todinho. Sim. Como é que você definiria para nós aqui avivamento? No próprio, só voltando, Sim, você pode falou voltar. de um homem, no próprio movimento pentecostal no Brasil, né, que foram trazidos pelo Daniel Berg e Gunnar Wing, né, eles eram suecos, e lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, estava tendo, né, através de William Seymour, um avivamento. Eles vão para lá, são batizados com o Espírito Santo, em uma vigília de oração. Uma profetisa pega eles, leva até o mapa e bota o dedo no Brasil. E aí eles, sem conhecer nada, sem falar o português, pegam o navio e vêm para o Brasil, sabe? E aí vão na igreja, na denominação que eles frequentavam, não aceitavam, né, o movimento pentecostal, eles saem. Aí uma moça, né, uma moça, na verdade, ouvindo que eles falaram sobre o batismo com o Espírito Santo e tal, chega em casa a hora, Celina de Albuquerque, e ela falou: se é verdade que esses dois rapazes estão falando, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E ela foi, Belém do Pará, e ela foi batizada com o Espírito Santo, que é a primeira mulher no Brasil a ser batizada, Celina de Albuquerque. E aí ela cede espaço da sua casa para esses dois missionários, que foi Daniel Berg e Gunnar Wing, montar um ponto de pregação, que é onde surgiu a Assembleia de Deus no Brasil e o movimento pentecostal. Então, é o que você falou, Deus não precisa de muitas pessoas. E sempre na história você vai ver um, dois, e sabe, que se posicionaram e automaticamente... Mas a história também mostra isso, né? Mas também, a gente também tem que ver qual é a nossa concepção de avivamento, né? Porque a gente, às vezes, pensa numa, assim, uma cidade, às vezes uma comunidade local está vivendo um avivamento. É verdade. Sabe? Onde famílias estão sendo transformadas,
sabe? Onde caráteres estão sendo mudados. Então, às vezes, a comunidade local está vivendo um avivamento. E você acredita nele restrito? Se começa a acontecer numa comunidade local, a sua leitura, Tá, isso... eu entendi Tá, o que você entendeu? quer. É como uma onda? Eu entendi o que você quer dizer. Então, eu acredito que pode sim uma comunidade local estar vivendo um avivamento, mas aí você tem que saber lidar com esse avivamento, né? Porque se você olhar a história dos avivamentos, eu acho que o maior erro dos caras foram tentar institucionalizar. E é verdade. O Interfield não quis montar a igreja metodista. John Wesley não quis, eles eram anglicanos. Era um movimento de avivamento, sabe? E aí vão tentando institucionalizar. Você lembra do Pensacola? Pensacola viveu um avivamento, sabe? Mas institucionalizou, aí, entendeu? Então, eu acho que tem que saber lidar com isso. Assim. Mas uma vez acontecendo dentro, quando você está falando de uma comunidade, está falando de uma igreja local, por exemplo. Sim. Ela pode começar dentro de uma igreja local E alcançar todo o bairro. E alcançar um bairro. Mas ela precisa começar. Na verdade, ela precisa começar na essência dessa igreja local. Sim, sim. Né? Onde se reúne. O que você diria assim, para a gente ir? Cara, existem alguns pontos que seriam importantes para que a igreja entrasse no trilho dessa caminhada para o avivamento, dentro de tudo que você já viu na história. Confissão de pecado e arrependimento. Confissão de pecado. Que é o que começa em País de Gales, foi assim que começa o avivamento, com confissões de pecado e arrependimento. Acontecendo dentro da igreja. E a igreja de hoje confessa poucos pecados aí? Parece que é estranho, né? Mas a conversa é aberta, né? É um desafio, sabe? É um desafio para a igreja. É um desafio. E envolve também vários fatores. Talvez não confia na liderança, outros porque realmente não querem mesmo confessar. Eu acho que o caminho é o discipulado, né? É o discipulado. Eu costumo dizer que o discipulado, o Jonas Madureira fala isso no seu livro, né? O custo do discipulado, que o discipulado é o método que Jesus usou. Então, uma igreja que não caminha na visão do discipulado, ela está olhando para Jesus dizendo, eu achei um novo método de fazer dar certo. Não precisa do método que você usou. Então, mas o caminho ainda é o discipulado. E uma das características do discipulado é a confissão de pecado, sabe? Você olha para o seu discipulador e você confessa seu pecado, 6 horas, se arrepende e você vai, sabe? Então, eu acredito muito no poder do discipulado, na mesa, sabe? E aí você vai pegando confiança e você vai confessando, você vai pedindo orientações. A gente tem mais desculpas hoje, né? Uma justificativa, né? Que é bom, desculpa, porque Satanás me atrapalhou, né? Satanás... Porque conforta, né? Nada conforta mais do que você achar um culpado por seus fracassos. Essa ideia de transferir as responsabilidades, que a gente já faz no dia a dia. A gente aprendeu desde cedo a fazer isso. No relacionamento com Deus a gente faz também. Adão fez isso, não é? É verdade. Não, é muito característico, é verdade. Herdamos isso. É verdade. Como é que você definiria confissão? Cara, então, quando você entende essa visão do discipulado, porque o que é o discipulado? É você reproduzir uma cópia sua. Né? E aí tem que ficar claro o seguinte, se você não tem uma vida de devoção, de oração e de fervor, não discipula, a gente não quer 2 de você. Você já é o suficiente. Né? Vou sair discipulando. Não, peraí, sabe? Se você não tem essas características, sabe? Então, discipula, você já é o suficiente, sabe? A mesa ela é curadora, cara. Eu acredito muito no poder da mesa. Porque hoje, uma dos empecilhos que as pessoas colocam é porque falam, mas eu não confio. Mas eu vou expor a minha casa, minha intimidade para o pastor, não sei se eu confio. Mas a mesa faz você construir essa confiança, sabe? Você entender que ele é o seu sacerdote, ele é o seu discipulador, e aí você... Porque, tipo assim, a gente tem aquela coisa, tipo assim, mas eu pequei, eu dobrei meu joelho, confessei, Deus me perdoa? Sim. Mas quando eu confesso, não só oro e confesso a Deus, mas eu confesso a você, reconhecendo que você é um representante de Cristo aqui na Terra, é como se esse perdão fosse legitimizado, sabe? Você entende? Porque você é um representante de Cristo aqui na Terra, sabe? Então, essa confiança vai se construindo através da mesa, do discipulado, sabe? Essa chamada para o ajuntamento está confundindo um pouco? Porque, assim, a gente já ouviu durante um período,
nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim, olha, não faça o que eu faço, né? Olha para Jesus, né? Mas não olha para mim. E isso fez com que as pessoas começassem a colocar tudo naquele ajuntamento, né, dos templos e dos cultos. Mas o apóstolo disse, olhe para mim. Exatamente. O apóstolo Paulo ele fala Olhe justamente. para mim, ele não terceiriza isso, sabe? E assim, o mesmo apóstolo Paulo que ele também disse que aquilo que ele queria fazer ele não fazia. Porque era humano igual a gente. E por que não esse olha para mim? Tá na hora, talvez, da gente ter a coragem de dizer assim, olha para mim. Acho que Paulo não estava chamando ninguém para poder pecar, fazer aquilo, mas ele sabia que quando dava errado, ele se voltava para o Senhor, né? E a coisa acontecia, se arrependia e tal. Algumas coisas talvez precisam mudar. Quando a gente está falando de discipulado aqui, a gente está falando de gente andando com gente, vida na vida. Isso é um desafio, né? A gente mudar essa chave, né? Porque eu vou falar, por exemplo, eu vim de uma geração que era muito... Eu ficava por vovó, né? Então, era uma época muito, muito rigorosa, né? Era bem difícil, eu não podia ir à praia, não podia usar bermuda. Eu lembro que uma vez, até engraçado, eu dormi de short, eu tive um sonho que meu professor da escola dominical me repreendia, eu nunca mais dormi de bermuda, sabe? Tinha essas coisas. Mas era uma geração muito boa de serviço, porém ruim de relacionamento. E aí foi formando essa galera que não entendeu a visão do discipulado. Cada um por si. É possível confessar sua culpa ao outro. Sim. E é necessário. E é necessário. É necessário, sobretudo. É necessário. A falta de confiança, então, estaria muito mais relacionada aí a essa ausência da mesa, de repente. Isso é um processo, não é da noite Você para o acha, dia você, que acha, você acha que a gente consegue reverter essa questão? Porque a gente parece que está cada vez mais envolvido com... Eu espero que sim. Ô Lucas, eu estava esperando uma mudança, uma guinada na igreja brasileira após a pandemia. Eu também. Eu acho que não mudou tanto. Eu também. Eu achava até que nossos templos iriam lotar e a galera ia vir com sede, sabe? Mas não ficou esquisito, assim? E fala-se muito sobre a terceira onda, né? Não sei qual é a sua visão sobre isso, né? Que essa geração é a geração da terceira onda e tal. E uma das suas características é a grande quantidade de envios de missionário, né? E, de fato, assim, dá uma esperança que você tem uma galera se voltando muito a isso, né? Essa nova geração tem essa característica, né? Então, eu prefiro crer que essa é a geração que vai fazer da terceira onda. Essa guinada. Eu oro, mas tem os seus desafios e não é fácil, isso é um processo, né? Não é fácil. Como é que você lida hoje como um pregador, vendo uma geração que está chegando agora aí, e que parece que o vocabulário tá mudando? Eu vou falar de vocabulário. Como é que é pregar para uma geração? Porque tá estranha essa questão do português também, do nosso vocabulário. Né? Você fala uma coisa... Há pouco tempo eu estava conversando com um grupo de adolescentes e, assim, eu não estava conseguindo entender, na verdade. Eu não estava conseguindo entender o que estava se falando. Será que vai dar para fazer... O que a gente vai ter que fazer com a Bíblia? Que linguagem? Estão sugerindo até atualizar, né? Então, que linguagem que a gente vai ter que colocar para ficar bem entendido? Cara, isso é muito complicado, né? Não é? Você é aquele pregador que gosta de ter a versão mais antiga em casa? Sim. Qual João Ferreira de Almeida, por exemplo? Para mim é melhor. Uso muito a King James, mas King James, fantástico também. É melhor. É a melhor, João Ferreira de Almeida. Mas tem umas versões aí que eu até estranho quando eu leio, né? Para compreensão acaba ficando até mais fácil, né? Você não tem preocupação com esse tempo onde a Bíblia está digitalizada, embora a gente não tenha nada contra, né? Sim. Mas a Bíblia digitalizada, isso não abre uma porta também para que verdades bíblicas sejam distorcidas e isso acabe criando alguns problemas com a questão da crença, da fé? Cara, isso é muito complicado. Eu li uma pesquisa, não sei se procede, que fala que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, porém o menos lido, né? Não sei se você já leu sobre isso.
que é o mais vendido, porém o menos lido, né? Tem uma questão muito cultural, né? O brasileiro tem muita dificuldade para ler, né? Muito mais a Bíblia. E a gente tem essa geração nova, essa geração da tecnologia, né? Infelizmente, a rede social ela tem dificultado muito, né? Ela tem dificultado muito, né? Então, tem como característica essa nova geração de não ter muito contato com a Bíblia, sabe? Você dá uma referência, você fala de um texto ou de um personagem bíblico que o cara, tipo, para ele é aleatório, ele não conhece. Eu sou novo, né? Eu tenho 34 anos, embora pareça ter 28. Ah, beleza. Se eu fizer a barba, fiz 25. Mas eu tive uma geração, eu vim de uma escola muito rigorosa, de fato era muito rigorosa, mas muito boa ao mesmo tempo, sabe? Então, por exemplo, eu como te falei, eu passei a ter contato com a Bíblia muito novo, né? Meu contato com a Bíblia foi lendo pra vovó, eu não sabia ler, tipo, esse mês a gente vai ler o livro de Samuel, 1 Samuel, aí eu lia lá pra ela. Eu comecei a ter contato com a Bíblia, me apaixonei, sabe, de lá para cá, continuo lendo. Mas não é uma característica dessa nova geração, sabe, de jovens, sabe, ter contato com a Bíblia. Parece que é uma geração que se ofende muito, então talvez se os pais colocarem para ler, vai se sentir ofendido, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também, eu vejo uma galera muito boa, com o coração queimando e querendo, sabe? Ao mesmo tempo, eu procuro focar nessa galera, sabe? Essa galera que tá querendo, essa galera que tá buscando, que o coração tá queimando, né? Porque muitas vezes a gente potencializa a galera que tá indo de forma relaxada, mas tem uma galera muito boa, sabe? E aí eu acho que só precisa alinhar essa questão do discipulado, do mentor, sabe? Porque ao mesmo tempo que você tem uma galera boa, mas você tem uma galera que se acha independente, sabe? Não quer ser discipulado, não se submete a uma liderança. E aí é um perigo, sabe? É um perigo muito grande, sabe? Por exemplo, você hoje tem a força da rede social. Você tem hoje YouTube. O cara que tá ali, às vezes o cara não é liderado por ninguém, não tá submissão à liderança, mas ele exerce um poder de influência sobre alguém e tá ali entregando, ensinando e tal. Você tem uma galera que está seguindo e muitas das vezes nem não tem um compromisso com a verdade bíblica, sabe, com a teologia, e aí é um pouco preocupante. E quando a gente fala de teologia, a gente está falando daquela coisa, a teologia sistemática, né? Aquelas questões complexas. A gente está falando... Calvinismo, a gente está falando da crença. Quando eu estou falando da outra geração também, o Lucas, é até a próxima geração de crentes. Eu tenho percebido mudanças. A gente pegou algumas versões que elas estão no nível de atualização da versão, que chega uma hora que você já não sabe mais, assim, isso é uma versão? Até que ponto isso é uma versão? Você tem uma NVI, por exemplo, daqui a pouco você tem a NVI atualizada, daqui a pouco você tem a NVI atualizada de novo, e aí? O que no final você tem? E se as pessoas vão ler isso, porque comercializou muito, né? E ficou muito fácil, mas também está muito fácil das pessoas baixarem um aplicativo, acessarem um site e que ali está como Bíblia, mas as crenças estão equivocadas. Como é que você enxerga hoje, meu amigo, o papel do pastor nesse momento? A gente agora, ontem, né? Foi o dia do pastor, né? Que a gente comemora o dia do pastor. Como é que você consegue hoje enxergar o desafio, o papel do pastor num tempo como esse que nós estamos vivendo, onde nós estamos sendo bombardeados por todos os lados? Você prega num culto de domingo, mas a pessoa saiu do culto em menos de uma hora. Ela já está envolvida com muitos outros conteúdos e que às vezes estão destruindo a crença que você acabou de apresentar ali. Como é que você consegue hoje, como um pastor, quando você pensa assim, gente, o que eu consigo ver hoje da missão do pastor daqui para frente, desse que é responsável por nutrir o povo com toda essa demanda? Você tocou num ponto que é muito interessante, porque é um desafio,
né? É muito grande. E eu entendo que maior do que a geração anterior de pastores, né? Porque aquela geração, por exemplo, o que o pastor falava era lei e se respeitava, né? E de fato se seguiam, né? E não quero estar no mérito de que era certo, errado, não. Mas hoje, por exemplo, você chega para um jovem e fala, ó, você não pode seguir por esse caminho. Por quê? Aí, sabe, já tem o confronto. Então, é muito desafiador. Eu procuro, né? Por exemplo, eu tenho, sempre que eu vou ministrar, isso independente, seja na nossa comunidade ou fora, eu sempre busco estar sensível à voz do Espírito Santo, sabe? Foi até agora, terça-feira, no nosso culto, eu desenvolvi uma mensagem e tal, e seria aquela mensagem até eu chegar no culto, sabe? Sabe aquele dia que o Espírito Santo faz você mudar tudo, e um texto que você há tempo não tem contato com ele e tal, mas no final dá certo. Eu acho que o primeiro passo é isso, é você estar sensível ao que Deus quer falar, a necessidade da sua comunidade local e o feijão com arroz, cara. Porque muitas das vezes, mano, a gente fica preocupado e sabe como desenvolver uma mensagem para, sabe, o feijão e arroz dá certo, cara. Sempre deu, sabe? Eu acho que é o pastor Jeremias que fala sobre isso, né? Que às vezes eu acho que ele estava no culto pregando e o irmão veio confrontar porque ouviu o fulano de tal na internet e tal, e ele fala isso, cara, é o feijão e arroz, cara. Quando tu tá doente não é o cara da internet que te visita, sabe? Quando tu tá com dificuldade no casamento não é o influenciador da internet, é o seu pastor local. Então, acho que a gente tem que levar isso de uma forma muito leve, sem se fazer isso, sabe, uma pressão. Sabe, orar, pedir a Deus direção, estar sensível à voz do Espírito Santo e o feijão com arroz dá certo. Facilita, né, esse processo da comunicação. Claro que hoje, a gente tem que também se policiar da forma que a gente vai se expressar, né? Porque você falou que realmente nós estamos sendo bombardeados, então a gente tem amigos pastores que estão recebendo processo, por exemplo, né? Teve agora um pastor, não é meu amigo, mas eu acompanho na rede social, que está sendo processado, o pastor Jorge Linhares. Foi processado. Isso, da Batista Getsemane em Belo Horizonte. Foi processado, então é um desafio. E já aconteceu, por exemplo, num domingo lá, já começar a ministrar e ver o pastor mandando cortar. Fala, não, sabe? Então é desafiador demais, cara. Você prega que daqui a pouco você pode estar na internet com um vídeo seu e de uma forma totalmente distorcida, tirada fora de um contexto. Então, essa questão das transmissões, talvez a gente precise repensar um pouco. Porque até que ponto a gente vai ficar deixando de falar para aquela comunidade que está ali o que precisa ser dito por causa das redes sociais? Uma possível oposição, né? Reação. Você falou sobre a questão de um evangelista, né? É o seu dom espiritual? Eu acredito que sim. Assim, o meu coração hoje, ele queima muito para uma comunidade local, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu recebo muito convite para ministrar. Eu tenho aliança com alguns pastores aqui na região. Eu não me considero mais assim, um pregador, igual você falou, um conferencista, né? Hoje eu me dedico mais a uma igreja local. Mas eu sinto saudade, eu gosto de quando eu recebo um convite de pregar, eu gosto muito. E essa leitura do evangelista, né, e a questão da igreja local, do evangelista, eu queria falar com você sobre a questão do profeta no tempo de hoje, né? Porque às vezes o pessoal não entende bem o que seria o evangelista e a questão do dom do profeta, né, da profecia ali. E a gente está vivendo um tempo onde a denúncia do pecado, gritar ali e tratar a comunidade para que ela se arrependa, está sendo muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se o profeta hoje começar a denunciar o pecado, ele corre o risco de tomar um processo. Até ser burro. Se o profeta começar a dizer ali dentro da igreja, olha, é porque aqui tem isso, não sei o que, ele ele corre esse risco. Então, parece que os dons espirituais que a Bíblia fala sobre a edificação do corpo de Cristo vai começando a ser abafado. Né? E como também eu acho que do evangelista.
Eu sou alguém apaixonado quando alguém fala comigo que tem um dom do evangelista. Porque é diferente do dom de mestre, né? Aquela pessoa que ensina ali, do pastoreio e tudo mais. E os títulos também talvez tenham confundido um pouco as pessoas, né? Porque o fulano recebeu esse título, o dom ficou um pouco abafado. Você sente falta dessas manifestações dos dons espirituais nesse tempo? Sim, sim. Eu acho que eu vim de Assembleia de Deus e a gente vivia isso, né? Eu me lembro que, por exemplo, né, na Assembleia, por isso que eu falo que a galera tinha um medo dessas irmãs, cara. Culto rolando, uma mulher levantava e vinha marchando e parava no meio da igreja. Os músicos paravam de tocar, quem estava pregando parava de falar, ficava aquele silêncio. E aí começava assim, diz o Senhor e tal. E tinha esse respeito pelos profetas, né, sabe? E, ou de forma individual, ia até a pessoa e tal, curas, manifestações de demônios, sabe? A gente via muito. E eu lembro que a minha avó, as pessoas chamavam muito ela para fazer oração e tal. Então eu andei muito com a minha avó e com essas irmãs, né? Eu já fui, tipo, minha avó expulsar demônio, sabe? E eu ficava admirado, porque, tipo assim, eu lembro que uma vez, ligaram lá, um amigo me ligou, eu disse, cara, me socorre aí, minha mãe tá endemoniada, cara, aqui em casa. Vem aqui, me ajuda e tal. Eu disse, cara, eu vou falar com a vovó, sozinho eu não vou não. Eu já estava no seminário nessa época, aí eu falei, vó, vamos lá, tal. Vovó adorava, a vovó era um caça-demônio, né? Olha que a vovó era gangue no mundo espiritual, gangster no mundo espiritual. Aí eu, vambora, botou a roupa, a gente foi. Aí eu lembro que cheguei lá, a moça estava rodando e cantando um cântico, tipo, cumba, não sei. E aí eu fui todo empolgado, né? Vamos lá, está demônio e tal. Minha primeira experiência, assim. Quando eu cheguei lá e vi a mulher cantando, me arrepio, eu falei, Jesus amado. Tipo assim, aí, vó, se vira aí. Eu tô intercedendo. E eu lembro que a minha avó também começou a cantar, né? Um corinho da época que era queima ele, Jesus, queima ele com fogo do altar. E a mulher ia tentando cantar, tipo uma guerra de canto, né? Ela cantava, a vovó cantava mais alto, e o demônio, e a mulher girando, até porque ela, pum, parou de joelho na frente de vovó. A vovó botou a mão, sai no nome de Jesus. Saiu. Aí eu, caramba, cara, o que ela tem que eu não tenho? Você tá no seminário, você acha que sabe tudo? Você está estudando, né? Você me respeita, meu irmão. Aí eu falei, caramba, cara. Então, tipo assim, eu vivi muito isso, sabe? Que hoje você dificilmente vê, né? Demônios se manifestando, pessoas sendo curadas. E você falou do evangelista, eu sou da época que, assim, a gente não tinha TV, né, cara? Então, o vizinho tinha TV. E eu lembro que eu ia pra casa dele ver as cruzadas do Jimmy Swaggart. Sim. Tu lembra? Sim. Era época boa, né? O Jimmy Swaggart pregando no Morumbi, Maracanã, mais de 50 mil pessoas lá fora. Depois veio o Billy Graham, sabe? Esses evangelistas que marcaram. Então, assim, eu lembro que eu jovem, né? Eu olhava, via o Jimmy Swaggart, por exemplo, pregar. Cara, eu ficava apaixonado, sabe? Caramba, que legal. E esses caras eram os evangelistas da época, né? E concentravam a multidão de pessoas, sabe? Mas eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Você tinha a Kathleen Kuhlman. Cara, a Kathleen Kuhlman, você bota hoje na internet, por exemplo, um vídeo da Kathleen Kuhlman falando sobre o Espírito Santo, você chora. Eu me lembro de uma mensagem dela, tem até no YouTube essa mensagem, que ela falando sobre o Espírito Santo e ela começa a chorar, sabe? Ela era muito apaixonada pelo Espírito Santo. E ela fala assim, se um dia eu perceber que o Espírito Santo não está mais comigo, eu paro de fazer o que eu faço. Porque não tem mais sentido eu subir no púlpito e fazer o que eu faço se eu perceber que o Espírito Santo não está mais comigo. Porque nesse momento eu entendi que eu sou a pessoa comum com os outros. Então, tipo assim, o que faz eu ser o que sou é o Espírito Santo. Sem ele eu sou uma pessoa comum. Eu, em Arraial do Cabo, eu participei de uma situação que aconteceu falando de possessões demoníacas, né? Eu tinha um medo danado. Eu participei lá de uma situação e eu me lembro que nessa vez foram 2 horas e pouca, sabe? Numa guerra. E aí, quando terminou aquela situação,
eu fui para casa depois do culto, era um domingo à noite. Na segunda-feira eu acordei com muita dor no peito. E aí fiquei pensando sobre aquilo, mas assim, você fica numa reflexão, né? Ah, não, isso aqui deve ter sido retaliação, é resultado de ontem e tal. E aí fui ao médico e aí tomei uma injeção lá, poder controlar a questão da dor e resolveu. Só que depois eu fui para casa e fui pensar a respeito disso. E eu aprendi uma coisa naquele dia ali, que agora a gente está falando assim, sobre essa questão, por que se manifestava, né? Por que a coisa era tão mais presente ali. Você falou da sua avó, quando ela coloca a mão e falou assim, em nome de Jesus, sai. E aí eu me lembrei, fui orar para poder tentar entender isso, e eu me lembro que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que eu levei muito tempo naquele dia, foram 2 horas e pouca, porque eu estava dedicando força, eu estava buscando uma técnica, entendeu? Eu estava buscando trazer informações que eu já tinha escutado as pessoas dizerem e tudo mais, para aquele ambiente, e isso não ia resolver a questão. Então, a gente só conseguiu avançar com a situação quando, de verdade, a gente entendeu que a gente estava totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, né, e da atuação do poder do nome de Jesus. E o Espírito Santo falou comigo assim, Everton, é o nome de Jesus. Exatamente. É o nome de Jesus. Você estava falando dos pregadores, pega qualquer mensagem de Billy Graham. É simples. Teologicamente é muito simples. É simples demais. Jimmy Swaggart. É simples. E elas sempre vão em torno da cruz. Exatamente. E de um tempo para cá começou a ficar um pouco preocupante. A gente que está pregando, né, e quer compartilhar o evangelho, eu não sei se as misturas... Uma vez eu ouvi um pregador dizer assim, olha, foi muito bom, e eu não tenho nada contra, vou aproveitar e dizer isso aqui, não tenho nada contra com o estudo das ciências, mas ele falou assim, o Everton, foi muito bom para mim eu ter estudado a psicanálise, porque com a psicanálise, quando eu estou pregando, eu consigo estudar o auditório e saber para onde eu conduzo a mensagem. Eu conduzo, eu faço análise. Não é? Aí é preocupante. E isso, essa mistura, essas ideias todas, talvez isso esteja deixando ficar da forma que está. Onde, se você não vai pregar sobre a cruz, se você não vai ter essa reunião de oração, se você não vai ter confissão de pecados, será que vai ter essas manifestações? Por isso que eu falo que feijão e arroz dá certo, né? E é eficaz, porque a gente, muitas das vezes, a gente quer teologizar tudo, né? E eu lembro que um dos maiores desafios que eu tinha quando recebia muito convite, eu peguei uma época, todo fim de semana eu estava viajando para pregar. E aí a gente tem 2 desafios. Primeiro é que a gente quer ir ministrar numa igreja e voltar. A gente quer causar uma boa impressão, então tem que ser aquela mensagem. Que tal o problema? Aquela mensagem, quem já pregou ela 1000 vezes, nada contra. Mas é de segurança e tal. E o automático, sabe? Porque a gente aprende com o tempo como fazer. Você foi de louvor durante muitos anos, você sabe a canção que você vai cantar e vai fluir. Você sabe qual a frase falar na ministração que vai fluir. Você sabe qual mensagem, você chega aí, que o rapaz aí falou, você faz uma análise da igreja que você está, na igreja que é mais pentecostal, então essa é a mensagem, vou soltar, é certo, ela vai fluir. E aí você sai da dependência, você não está mais sensível à voz do Espírito Santo, você está no automático, você não tem a preocupação de orar e ser conduzido pelo Espírito Santo para que a necessidade daquela comunidade ali local seja atendida. Você vai no automático, você aprendeu a fazer, entendeu? Então isso é muito desafiador e quando eu viajava muito, era uma das coisas que eu me policiava para não entrar, que é no automático e nessa de querer impressionar com uma mensagem muito top para poder voltar. E realmente às vezes a mensagem era top, mas o feijão e arroz dá certo. Assim, Jesus era simples, né? E esses homens, cara, eu falo muito da Assembleia de Deus porque eu cresci na Assembleia de Deus
E você tem, a CPAD lançou um livro na época do centenário da Assembleia, dos 100 homens que marcaram a Assembleia de Deus. A gente está falando de uns caras que chegaram numa cidade que não tinha nada, daqui a pouco estava com 10 mil membros na cidade. Aí tu vai buscar, cara, de estudo, e o cara era muito simples, né? Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus prepara, Jesus leva para o céu. Era um homem simples. E a simplicidade do evangelho constrange. É assim. É a gente que tenta enfeitar o pavão, a gente que tenta teologizar tudo, e é muito complicado. É verdade, é verdade. Uma pergunta que não quer calar aqui, quanto que terminou o jogo? Já desistiu. Dá uma olhada aí. Quanto terminou o jogo do Botafogo? Deu uma boa notícia. Perdeu? Não. Você pediu uma boa notícia, né, Lucas? Ô, Lucas. Ai, Jesus. Futuro ministerial aí. Perdeu, cara. Você está focado na igreja local e aí eu vou perguntar isso para você, que a gente vai fechando o nosso bate-papo aqui. Timezinho sem vergonha, né, cara? E focado na igreja local hoje, você consegue hoje enxergar que tem um caminho aí para um pastoreio mais local, de uma visão mais de implantação? Sim. Hoje você consegue enxergar isso para a sua vida Sim, ministerial? para mim sim. Sim. Hoje meu coração queima e está voltado para isso. Que bênção, hein? É. Quer já aproveitar e dar um spoiler? Brincadeira. Brincadeira. Olha, queria abrir o espaço para você, meu amigo. Deixa uma palavra aí para os nossos amigos sobre avivamento, de repente alguma coisa que talvez queime no teu coração, o pessoal que está ouvindo, ou de repente a questão dos pastores locais hoje. O que você gostaria de deixar como reflexão para essa galera hoje? Eu, como um apaixonado em história da igreja e dos avivamentos, eu aconselho qualquer pessoa a ler sobre a história do avivamento, sabe? Por exemplo, o País de Gales, o próprio Heróis da Fé, porque eu tenho um livro que eu leio todo ano. Eu leio umas 5, 6 vezes ao ano, que é O Vinho Novo é o Melhor, de Robert Thomas. E todas as vezes que eu leio esse livro, cara, é incrível. Ele me dá um gás espiritual. Eu acabo de ler aquele livro com vontade de orar mais, de jejuar mais. Então, eu acho que quando você começa a ler, e aí, sobre a história desses grandes homens, desses grandes avivalistas, primeira coisa, você vê que eram homens como a gente, com as mesmas limitações, com as mesmas inclinações, mas que foram homens que se dedicaram e decidiram morrer. A palavra é essa, decidiram morrer. E aí, quando você começa a ler, você é motivado a orar, a buscar. Então, eu acho que seria legal você, um jovem que está me ouvindo, por exemplo, independente da idade, procurar ler sobre a história do avivamento, porque isso vai dar uma motivada e você vai querer orar, vai querer buscar. E é o que a gente falou aqui, né, cara? Não tem outro caminho. É confissão de pecado, arrependimento. E os pastores que estão ouvindo a gente, não se preocupe, o feijão com arroz dá certo. Pregue Cristo, pregue Jesus. E o resultado quem traz é Deus. Saindo da pressão, né? Sair dessa pressão de que número é sinônimo de resultado de crescimento. Isso engana muito, cara. Engana muito. Aquela linha, né, que eu não lembro de quem é, que diz que uma igreja ela não é medida pela quantidade de pessoas que se reúnem aos domingos, né? Mas pela quantidade de discípulos que envia na segunda, né? É isso aí. Então, sabe? Não adianta você estar com 2.000 pessoas no domingo à noite, mas na segunda você não enviou ninguém. Então você não foi relevante para a sua comunidade. É verdade, é verdade. Rapaz, eu estou muito feliz em poder também, estar aqui com você. Muito obrigado, viu? Por ter dedicado esse tempo, por vir nos apresentar a digníssima. Né? Helena, algum recadinho, alguma coisinha assim? Vocês estão falando aqui que quando o homem está amando, até o sorriso dele fica... Diz o nome, quem falou? Nelson Feitosa. É da igreja. Um beijo, Nelson. Aí, Nelson, boa colocação. Nelson era meu companheiro, né? De oração. De solteirice. Ah, é? Mas o Nelson já resolveu também? Primeiro que eu, mas... Rapaz, o pastor Carlinhos falou que tem uma unção. Tem, começou com o Ministério Atos. Começou com o Nelson? Abriu assim um caminho. Nelson, acho que foi com o Juna Ruda. É mesmo? Aí
Agora Então, isso quer dizer que se alguém estiver vivendo esse momento, é importante passar pelo Ministério vai Atos. para Atos. Tem uma nuvem. Tô transferindo unção para todo mundo na igreja. Tem uma nuvem lá Eu no já abracei Ministério. uns 5 ontem na igreja e transferi a unção. Ih, rapaz, é muito bom esse momento. Melhor do que isso, cara, é que, tipo assim, vai ter o jantar de casais lá na igreja, né? E eles têm essa coisa de botar os solteiros pra servir, né? Eu já falei com os 3 lá, eu quero que você me sirva. Quem me viu passando na prova e não me ajudou, agora é minha hora, meu irmão. É minha hora, Brasil! Puxa, muito bom. Eu tô feliz com esse momento. Eu tô muito feliz mesmo. Que Deus abençoe você aí nesse Amém, relacionamento. obrigado, meu amigo. Continue abençoando esse tempo que você agora tá vivendo. E também essa questão ministerial, né? Quando você sai do itinerante, você começa a voltar para a igreja local. Deus, eu acho que tem muita coisa para fazer na igreja local, né? Nesse tempo. Isso. A gente está muito próximo aí da volta de Cristo e é muito legal tudo isso aí. Para você que está com a gente aí acompanhando o Mova-se, eu quero dizer para você que nosso canal oficial ela fica no YouTube, tá bom? Então não esquece isso não. Nosso canal oficial no YouTube, ok? Acertei? Foi? Acertou. Saiu, né? E aí você pode procurar lá o canal Mova-se Podcast, tá joia? Você procura esse canal lá, começa a seguir a gente, vai ser muito legal ter você. Nós vamos estar juntos aqui 2 segundas-feiras por mês. E aí você vai ter essa oportunidade de estar com a gente. Outra coisa que eu quero aproveitar e sinalizar aqui, que a gente está fechando, dá uma passadinha aqui. O pessoal coloca mais uma vez aí o QR Code da Tente Comunicação. Você deve ter um projeto. Eu conheço pessoas que têm projeto, gostariam de vir para a mesa, poder conversar, interagir, bater papo, falar de avivamento, falar de igreja local, falar de testemunho, crescimento, tanta coisa bacana que eu sei que a gente tem e a gente pode conversar. Então, o meu convite para você acesse aí, procura o canal no Instagram da Tente Comunicação, entre em contato com o pessoal. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz se contactando com a rapaziada daqui. Um beijão para toda a equipe da Tente Comunicação. Outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, você que está com a gente aí, a Associação Missão Mexa-se, ela é a responsável por tudo que a gente está trabalhando aqui. O Mova-se começou com o Lucas, ele entregou nas nossas mãos e a gente fechou uma parceria muito boa agora com uma distribuidora de livros e a gente está levando, inclusive, para a nossa base agora, muitos livros, bíblias, e isso está chegando lá para nós, vai começar essa semana, vai chegar para nós e você vai ter a oportunidade de ter acesso lá na nossa loja e todo o valor ele é para sustentar os programas que a associação faz de desenvolvimento humanitário. Então, a loja da associação vai cuidar disso. Os livros, eu estou hoje aqui com o livro do Anderson de Almeida, a Bíblia versus a Igreja Católica, tem um outro aqui que é Gotas de Entendimento. Então, você que gosta de ler, eu vou fazer o seguinte, eu vou te presentear hoje aqui, aí depois você fala com o autor, tá bom? Tá. Eu vou presentear você hoje aqui com a Bíblia versus a Igreja Católica do Anderson de Almeida. Tem mais lá, lê, depois você manda uma mensagem para o autor, Show. tá bom? Faz a leitura, presente da nossa loja, Obrigado. Mexa-se, Já tá quero joia? voltar aqui já, em caneca, livro. Rapaz, você Nossa, saiu bom, no hein? lucro, hein? Eu vou até dizer para os outros assim que a gente não tem certeza que todos os episódios vai ter, não. Mas pelo menos o episódio de hoje, aí, Top, de lançamento, top. tá aí, Obrigado. tá bom? Faça a boa leitura aí. O Obrigado. Anderson é um bom escritor também, vai com certeza abençoar. Aí você pode ficar atento, procura no Facebook, procura também no Instagram, a loja tá por lá e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigado. É bom. Tamo junto. Agora você não vai ter muito tempo para mim, porque alguém ganhou o seu coração, mas a gente entende. Bruno, o pessoal daqui da Tente Comunicação, a rapaziada que está com a gente aqui, o Eliton, Maicon, Helena. Gente, muito obrigado. Obrigado, pessoal da Associação Missão Mexa, a galera que tá, da missão que está com a gente, caminhando com a gente, galera das igrejas aí. Obrigado. Só está começando um projeto e a gente quer crescer junto com você, tá bom? Deus abençoe e fique na paz aí.